Está no ar mais um programa Pode Louvar. Eu gostaria de agradecer a alguns patrocinadores, a Fischer Marketing Digital e a agência MG Veículos, e apoiadores Marcos Miller 2520, segue lá, e Projeto Filho Amado. Gostaria também de apresentar para vocês o pastor Matheus Nonato, um grande homem de Deus. Fala, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Quero agradecer pela oportunidade, uma honra poder estar aqui com vocês. Eu não sou muito de participar de podcast, eu participo de pouquíssimos podcasts, mas é uma honra estar com amigos, estar com pessoas especiais para falarmos do reino, para batermos um papo. Eu tenho certeza que vai ser um momento super especial, super descontraído, e por isso meu sentimento é de muita gratidão e, em palavras, eu digo obrigado. Marco, gostaria de... Então, Matheus, pra gente é uma honra, claro, estar recebendo você aqui em um dos nossos podcasts. E eu sei que Deus irá te usar poderosamente. E a minha pergunta, já de primeiro, eu quero perguntar como que é pra você, um jovem aos 12 anos, estar pregando em um dos congressos missionários maiores do Brasil, Gideões. Mano, Deus fez tudo muito rápido comigo, sabe? Desde o meu nascimento, meu crescimento foi algo muito rápido. A gente vai falar disso depois, né? Mas em relação aos Gideões, foi algo assim muito especial, porque aquela primeira saudação, só Deus sabe o misto de sentimentos e de emoções que eu estava tendo, sabe? Foi muito interessante a forma como aconteceu. A gente chegou lá em Balneário Camboriú, que é o local onde se faz o Congresso dos Gideões, e com a cara e com a coragem, varão. Com a promessa. Não havíamos sido convidados, não tinha nenhum padrinho para colocar a gente lá. Foi simplesmente com uma promessa de Deus. Quando a gente chega lá, já acontece assim a primeira coisa surreal. Quando a gente chega, que a gente olha quem está se aproximando. O pastor Reuel, na época, o vice-presidente dos Gideões. Quando ele tá se aproximando, eu criança também, mas não era bobo, né, varão? Era um rápido, né? Já cheguei nele, falei, pastor, pai do Senhor, tudo bem? Eu sou de São Paulo. Me apresentei, falei, eu queria uma oportunidade. E aí ele foi muito sincero comigo, ele falou, olha, hoje não tem como e tal, mas amanhã eu vou te dar uma oportunidade. Qual era a idade que você tinha? Eu tinha 12 anos. E assim, talvez alguém olhe e fale, não, então beleza, no outro dia ele já teve a oportunidade e quem pensa que foi assim está redondamente enganado. Porque a gente chegou cedo lá, mais ou menos umas 6, 7 da manhã, e o primeiro problema que teve é o seguinte, na época eu não era pastor, então o crachá para subir no púlpito era ou pastor ou cantor. Não tinha pregador, ministro. Ou pastor ou cantor. Eu não era nenhum dos dois. Só Deus. Logo não deixava eu subir no púlpito. Não deixava. E o tempo passando. E querendo ou não, os Gideões, ele é uma lista, né? Tem pregadores que tem que pregar, tem os cantores que tem que cantar e etc. Então, me encaixar era muito difícil. Era quase impossível. Era quase impossível. Tempo passando. Primeiro dia, não recebi oportunidade. Eu cheguei lá, eu acho que era terça. Quarta, não recebi oportunidade. Bem apreensivo. Quinta, não recebi oportunidade. Se eu não me engano, foi sexta-feira à tarde que eu recebi. Mas de manhã já teve algo assim que eu não me esqueço. Porque foi realmente... Foi um baque muito grande. Eu, criança, com 12 anos, como eu falei, eu sentei no púlpito, porque eu tinha falado com o pastor. Falei, pastor, o senhor vai me dar oportunidade? Ele disse, vou, fica no olho aí que eu vou te dar oportunidade. Aí eu sentei no púlpito, sentei na frente para ele me ver. Quando eu tava sentado assim, passou acho que uns 20 minutos, e a igreja lotando, porque quanto mais vai se aproximando do fim, mais vai se enchendo de gente. Aí um obreiro que cuidava do púlpito chegou em mim e falou assim, sai daí senão eu te tiro a força. Aí eu peguei e falei, pai do Senhor, meu irmão, tudo bem com o senhor? Bom dia, né? Então, o pastor Reuel pediu pra mim ficar aqui. Ele disse, você vai pregar? Eu disse, não, eu vou dar uma saudação. Ele disse, saudação não é pregar.
saia antes que eu te tire a força. Misericórdia. Cara, até pra mim, hoje que tenho 20 anos já é pesado. Imagina pra uma criança que tem 12. Ficou bem assustado. Eu saí com a lágrima nos olhos, assim, sabe? Misericórdia. Saí chorando, triste e tal. E aí o tempo passando. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, que um irmão terminou de pregar, que foi cantar, que aí outra cantora foi cantar, eu cheguei. Aí pedi uma oportunidade pro pastor. Ele disse, pronto, eu vou te dar a oportunidade. Aí ele me deu a oportunidade, 10 minutos. Aí ele mandou desligar as câmeras, né? Pra não ter problema e tal. Só que foi algo tão grande, tão lindo que Deus fez. Foi assim, algo tão especial que ele tirou o celular do bolso. Quando ele tirou do celular do bolso, ele começou a filmar. Ele filmou os três últimos minutos da saudação. Postou no Facebook, na época no Facebook. Em poucas horas já tinha batido mais de 100 mil visualizações. E ali foi algo muito grande no meu Na ministério. verdade, foi um sabe? divisor de águas, né? Foi, podemos dizer assim. Ali, depois dos Gideões, foi a primeira vez que eu viajei para fora de São Paulo para pregar. Foi a primeira vez. E foi muito especial. Realmente foi algo que a gente vê que quando se tem uma promessa, você pode não ter padrinho, você pode não ter alguém para bancar, você pode não ter nada. Mas se tem uma promessa de Deus, Deus faz e não adianta, porque a terra ainda obedece o comando dos céus. Sempre né? Forte. A Bíblia prova isso. Eu estava pregando ontem sobre isso, inclusive, que a terra obedece tanto o comando dos céus que existia um rei, o rei Artaxerxes, que em Esdras ele manda paralisar uma construção. Mas quando Deus está no comando do negócio, o mesmo rei que manda paralisar a construção é o mesmo rei que chega para Neemias e diz: você precisa de carta, eu te dou. Precisa de escolta, eu te dou. Precisa de ajuda, eu te dou. Porque quando o céu determina, quando Deus determina algo, Não tem jeito. não tem ninguém que possa impedir. Verdade. É isso. Amém. Então, aproveitando esse segmento, né, sua primeira ministração, ou seja, uma saudação nos Gideões, não é para qualquer um, né? E eu queria que você me decifrasse ministério para você. Cara, eu posso dizer que ministério é um propósito. Ministério é uma vida. É você entender aquilo que Deus colocou nas suas mãos e entender que muitas das vezes você vai ser obrigado a cumprir o ministério chorando, ferido, sangrando, querendo parar, querendo desistir. Mas você vai ver que não tem como, porque isso é como fogo no seu coração. Eu, se eu não me engano, acho que foi o senhor que falou das renúncias no carro, né? E eu até lembrei, só que eu guardei para falar aqui no podcast. Eu sou de São Paulo, eu estou morando em São Paulo, mas assim, a minha família, os meus pais, a gente sempre passa férias no Ceará, e esse ano eles estão no Ceará, passando uma temporada, passando férias, né? Eu tô longe dos meus pais, a minha varoa mora no Ceará, eu tô longe dela também, eu tô longe do meu irmão, minha família inteira está lá, e eu estou em São Paulo porque estou cumprindo o propósito, que eu estou cumprindo o ministério. Amém. E isso se fosse algo que simplesmente por diversão, simplesmente por moda, simplesmente porque achou bonita, a gente já tinha parado há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. A gente já tinha sacrificado há muito tempo. Mas como é algo que o coração está inflamado, né? Que não tem como desistir, não tem como retroceder, porque a gente sabe que há um propósito maior do que as dores, maior do que as aflições, maiores do que os desertos. Isso é ministério para mim. Amém. O ministério hoje, né, ele, assim, o meu principalmente, né, começa em casa, né? Foi como a gente estava conversando ali no almoço, aí o irmão perguntou: o senhor já almoçou? Falei: tive que almoçar em casa, né? Tem que almoçar em casa. A patroa, senão não sai de casa. Então, é bem complicado. Sim. E uma experiência, Mateus, com Deus? Rapaz, eu tenho várias.
mas tem uma experiência que me marca. E eu sempre falei isso até em podcasts que eu fui, mas é porque ela é muito marcante pra mim, sabe? Eu costumo dizer que pra mim a maior revelação ainda é a palavra. Pelo poder da palavra nós vemos coisas que são extraordinárias e que aos nossos olhos não tem como, mas é só Deus que pode fazer. Eu fui pregar uma vez em Goiás e na hora do apelo o Senhor me mostrava isso depois de um bom tempo de palavra, né? Só que na hora do apelo Deus me mostrava uma jovem que aquele culto seria o último culto dela se ela não voltasse para Jesus. Se ela não voltasse para casa. Eu até coloquei isso no meu livro. E eu preguei, fiz o apelo. Quando eu fiz o apelo, ela não quis vir. Eu falei, não, mas Jesus está te chamando, moça. Jesus está te dando uma última oportunidade hoje. Porque só Deus sabe como foi que você chegou aqui. E só Deus sabe o que pode acontecer com você quando você sair desse culto. De repente a moça vem correndo, correndo, correndo e chega no altar. Quando ela chegou no altar, a gente orou e tal, e acabou. Acabou o culto. O pastor entrega pra mim a lâmina que ela tinha deixado na ponta do altar. Meu Deus. Porque depois daquele culto, se Deus não falasse com ela, ela iria se suicidar. Meu Deus. É forte. Muito forte isso. E por conta de uma palavra de Deus, o laço de morte foi quebrado na vida daquela moça. Isso pra mim, assim, marcou meu ministério. Foi algo, assim, muito forte mesmo. Foi algo que a gente vê que é só sobre a direção de Deus. Que se Deus não estiver no negócio, talvez uma vida seria... Talvez não, com certeza, uma vida seria ceifada. Mas aonde a vida entra, não tem espaço para a morte. Isso marcou meu ministério. Amém. E assim a gente consegue ministrar, né? Às vezes a gente não tem essa revelação ali no momento, Sim. né? Às vezes a gente entrega aquilo que Deus manda, as coisas acontecem, né? E a gente nem fica sabendo. É verdade. Né? E quando Deus permite com que a gente venha saber, é para inflamar mais ainda, né? A nossa força Sim. diante do reino, Sim. diante do evangelho. E às vezes a gente precisa. Por diversas vezes, eu me deparei em situações que eu estava assim, Senhor, que luta é essa? Que prova? Mas eu não estou entendendo, será que eu estou fazendo algo de errado? E aí, de repente, eu vou contar a última que eu vivi. Eu sentei num restaurante, era aniversário de uma amiga da minha esposa, e duas amigas dela, ao mesmo tempo, olharam para mim e falaram assim, você está vivendo em outra dimensão. Uma é a minha advogada, e a outra era amiga mesmo, esposa de um amigo. Aí uma falou assim, a fé que você tem é linda. E a outra, minha advogada, ela falou, porque ela vê meus casos, vê meus processos, vê as coisas que tentam contra a minha vida. Ela falou assim, você já está anestesiado. Você fala sereno, você fala calmo, no meio da tribulação. A minha advogada falando para mim. Isso é lindo, isso aí é maravilhoso. Eu olho para você, eu vejo que Deus existe. Sim. E eu estava precisando ouvir. Eu tinha ido para esse aniversário com a minha esposa no carro e as lágrimas escorriam. Eu tinha acabado de sair de uma igreja que eu estava ministrando e eu vi, assim, muitas coisas naquela igreja que me deixaram triste. E eu fui para aquele aniversário querendo ir para casa, minha esposa falando que tinha que ir porque era amiga e tal. E aí eu fui chorando. Quando eu sentei na mesa, aí Deus usou esses dois vasos para falar aquilo que eu precisava no momento. E às vezes a gente precisa, né, ver certas coisas para poder ver o cuidado de Deus. Exato. Existem momentos que a gente vai pregar, cantar. O senhor sabe porque o senhor prega, o Maicon sabe porque louva. Que só Deus sabe como é que a gente tá. Exatamente. A função do pregador, do itinerante, do cantor, ela é muito difícil porque é o seguinte, é você pregar paz para alguém quando você tá em guerras. É você falar sobre provisão de Deus quando talvez está faltando algo dentro da sua casa. É você falar que Deus vai abrir a porta quando a porta tá mais fechada do que nunca. É você ministrar pessoas e pessoas chegar no final do culto e dizer, nossa, que palavra,
eu fui abençoado, eu fui tocado. E a gente olha e fala, mas por que que Deus faz lá e não faz dentro de casa, né? Verdade. Por que que Deus faz lá e não faz aqui? Mas é porque o nível que Deus nos coloca em meio às dores se tornam muito maiores, né? C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Porque Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita nos nossos sofrimentos, né? Tozer dizia que ele não queria que um homem pudesse ser abençoado por Deus até que esse homem fosse profundamente ferido por Deus. Porque quanto maior a ferida, maior a utilidade. E isso só prova o porquê que Deus nos permite ser ferido. Porque talvez se nós não formos feridos em algumas situações, em algumas condições, nós não vamos conseguir curar outras pessoas. Nós não vamos conseguir levantar outras pessoas. Quanto maior a ferida, realmente maior se torna a utilidade diante de Deus e diante dos homens. E quando eu me torno útil diante de Deus e diante dos homens, o meu propósito está sendo cumprido. Amém. Pegando um gancho nessa fala que você acabou de pronunciar, quando Deus nos fere, não é para nos punir, né? Mas para nos usar. Então, assim, o sofrimento de Deus, o sacrifício diante de Deus, é mais um preparo, porque Deus não pune. Sim. Deus, ele forja, né? Assim como a joia é forjada no fogo, o homem é forjado, né? No sacrifício. Sim. Então, eu queria até aproveitar para te perguntar, às vezes a gente acha que a porta se fechou, e muitas das vezes é Deus nos livrando, né? Porque Ele sabe o que tem Sim. através daquela porta. E muitas das vezes Ele fecha o nosso caminho e a gente acha que, poxa Deus, por quê? Né? Mas Ele já estava cuidando de tudo. E através dessa palavra eu queria te perguntar, livramento, o que você tem a dizer? O que você já presenciou diante disso? Rapaz, existem tantas coisas que eu posso falar aqui. Eu vou falar de uma que pra mim assim me marca. Eu, desde muito novo, eu sempre tive muitos amigos por pregar. A gente roda o Brasil inteiro, então a gente vai acabando se tornando conhecido de muita gente, né? Talvez amigo é a palavra muito pesada, mas conhecido de muita gente. E às vezes eu queria sair com algum amigo meu, alguma amiga minha, e minha mãe falava, não vai. E eu não entendia, mas mãe, é crente. Mãe, mas é servo de Deus, é servo de Deus. Não vai. Aí eu ficava chateado. Aí eu ficava realmente extremamente triste. Não entendi o porquê e tal. E isso não aconteceu uma, duas, três. Aconteceu várias vezes. Coisa demais. Meu amigo, eu posso te dizer uma coisa. Pouquíssimo tempo depois, começou a aparecer vídeos, fotos de quem eram essas pessoas. Nossa. Pessoas que estavam na igreja, mas não eram cristãos. Pessoas que diziam que eram de Deus, mas viviam de máscaras. Pessoas que viviam de aparência dentro da igreja. E se eu andasse com essas pessoas, frequentasse os lugares que elas iriam frequentar, que elas frequentavam, duas coisas aconteceriam. Primeiro, iria respingar em mim de qualquer forma. Com certeza. E segundo, e o mais perigoso de tudo, quem garante que eu não ia me tornar igual? Verdade. Quem garante que eu não ia me tornar um crente de aparência? Um cristão de vestes, mas não de caráter. Exato. Então eu vejo isso como grandes livramentos da parte de Deus. Existem livramentos que a gente percebe também que realmente é a própria mão de Deus. Existem outros que a gente nem percebe, mas que
se não fosse o Senhor, nós teríamos sido pegos como pássaros no laço do passarinheiro, né? É verdade. Realmente a gente pode dizer como o salmista disse, o laço quebrou e eu escapei. Então, tem vários. Tem livramento aí de ônibus, bateu e não aconteceu nada comigo, eu saí andando Esse do eu ônibus. soube. Você soube, né? Uhum. Tem livramento aí de muita coisa, acidente no meio da estrada. Só Deus sabe, varão, como é uma luta, pastor. A gente que viaja, que pega estrada, que pega rodovia, São que pega vários BR. São vários livramentos. A gente passa aí por carros desgovernados. Teve um recente. Eu tava voltando de viagem. Eu moro em São Paulo, tava voltando de São Sebastião, que é mais ou menos umas 3h30 de São Paulo. Rapaz, nessas 3h30 que a gente tava voltando, quando a gente tava quase chegando na minha casa, a gente passou por um lugar e a avenida tava em manutenção. Então a gente tinha que virar à esquerda, porque a avenida tava em manutenção, então só dava pra virar à esquerda. Quando a gente tá indo virar à esquerda, passa uma moto com 2 motoqueiros e a gente percebeu que tinha arma lá. Eles olhando muito pra trás, eles querendo chegar perto do carro, mas de repente, um novo caminho se abriu. Meu Deus. Eles foram pra esquerda, a gente foi pra direita e saímos guardados por Deus. Livramento. Sempre haverá um livramento de Deus. Aproveitando, Michael, pergunta pra ele alguma coisa. Então, eu quero perguntar sobre a geração que estamos vivendo nos dias de hoje. O que você deixaria? Porque muitos dizem que a geração dos jovens de hoje estão corrompida, né? Mas a Bíblia vai dizer em 1 Pedro que nós somos a geração eleita. Sim. E qual palavra você deixaria para essa geração de hoje, que muitos dizem que não tem mais jeito? O que você deixaria de respaldo bíblico para essa geração? Mano, a palavra que eu deixo é usando um gancho da sua frase. Se eu sou a geração eleita, por que eu tenho que me comportar como qualquer um? Um dos maiores erros da minha geração, e me coloco também nisso, é porque a gente quer ser, mas não quer agir como. Eu sou servo de Deus, mas tudo que o mundo faz eu faço também. Tá errado. E o maior problema da minha geração é porque nós estamos buscando referências que confortam e não confrontam. Nós estamos buscando referências que olham pra você e dizem assim, você pode continuar desse jeito aí. O que importa é o amor. Verdade. Ama mais. É verdade. Julga menos. É o egocêntrico, né? Tudo pra eu. É um evangelho que... olha que esquisito isso, né? Cresce o número de crentes, mas cresce o número de homicídios, de assaltos, de presos, de mortos, traição contra a mulher. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então, como é que se a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, todos esses crimes, todas essas coisas deveriam diminuir, mas aumentam? Olha aqui que curioso isso. Porque ter uma Bíblia em casa e frequentar um culto de domingo não é sinônimo de estar em Cristo. Verdade. Colocar um terno e uma gravata, ou a irmã colocar um vestido e um salto, não é sinônimo de estar em Cristo. Então, se eu sou geração eleita, eu preciso me comportar como geração eleita. E é esse o problema. Nós estamos aí apanhando de muita gente, e eu falo me colocando porque, sim, eu sou dessa geração. Nós estamos apanhando de muita gente, de gente que diz essa geração é a pior geração de todos os tempos, porque nós não estamos nos comportando como tal geração eleita. Verdade. Porque nós não estamos nos comportando como nação santa. Eu vou falar um negócio aqui que talvez as irmãs não vão gostar muito do que eu vou falar, não. Nem os irmãos, mas eu preciso falar. É uns irmãos que eles não têm temor nenhum. Aí eles postam na rede social, mulher que Deus colocou na minha vida. Essa moça é pra casar. Tá na quinta. Dizendo que é a varoa preparada. Complicado. A irmã tá no 6º namorado dizendo que é presente de Deus. Mas que tanto presente é esse? Tá se tornando lembrancinha, gente.
Então, assim, são pessoas que não vigiam e tais coisas. São pessoas que são crentes dentro da igreja, na escola dão um mau testemunho. Verdade. São crentes dentro da igreja, na faculdade ninguém sabe que ele serve a Deus. Então, ou a gente se comporta como tal, ou a gente se coloca na brecha, na posição de servos de Deus realmente, não de carteirinha, não de ter cargo, mas de ser. Não de estar na igreja, mas de ser igreja. E quando eu digo isso, é em todas as posições, é em todas as questões, é em quem ouvir, é com quem falar, é aonde sentar, é aonde frequentar. Isso sim é se colocar na posição de servo de Deus. Ou a gente se coloca nisso, ou então a gente vai continuar sendo piada para o mundo. É verdade. Ou a gente vai continuar sendo uma vergonha. Verdade. E por causa dos comportamentos dessa geração de agora, que nós somos taxados como os falsos crentes, né? E, na verdade, existem os remanescentes. Sim. Por isso a Bíblia vai dizer que somos a geração eleita. E se somos a geração eleita, certamente existe um povo santo, né? Exato. Há uma conduta que conduz a vida cristã. Há uma conduta que conduz a vida cristã. É por isso que a gente vai ver Paulo várias vezes dizendo, ó, andem de modo digno com a vossa vocação no Senhor. Andem de modo digno, porque ser cristão é uma honra. Verdade. Ser cristão é um privilégio. Então eu preciso viver de modo digno de acordo com a minha vocação. Eu preciso viver de modo digno de acordo com a minha conduta. Porque senão, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, mas Mateus, é porque assim eu não consigo, é porque eu só consigo dentro da igreja e tal, fora a influência é muito grande. Irmão, mas é para ser sal da terra, não é para ser sal dos crentes. Verdade. É para ser luz do mundo, não é para ser luz na igreja. Exatamente. E o sal só salga se penetrar. O sal só salga se entrar dentro da comida. Então as pessoas precisam entender que não é o ambiente que eu frequento que tem que me mudar. Sou eu que tenho que mudar o ambiente. Com certeza. Se eu sou diferente, eu que tenho que mudar. Então a igreja precisa se comportar. A igreja brasileira precisa mudar essa conduta, esse pensamento. Porque, ó, se a gente analisar aqui, e se eu falar aqui, tanto vocês quanto todos os espectadores que vão nos assistir, que estão nos assistindo, vão perceber isso. Se eu falar assim, só algumas coisas já vão começar a citar nomes, já vão começar a lembrar de nomes. Por exemplo, pessoas que estão usando a igreja para ganhar dinheiro. Muitos. Coaches do evangelho e não servos de Deus. Massageadores de ego e não pregadores da palavra. E sabe o que é o pior? Estão lotando igrejas. Verdade. Estão abarrotando lugares. E aí a gente se colocar na posição de geração eleita fazendo isso? E você acha que a geração que se diz ser eleita, elas estão vivendo esse momento de fragilidade por conta da liderança? Também. Porque assim, é uma série de coisas. Na minha opinião, é uma série de coisas. Novamente, como você falou, tem os seus remanescentes. Sim. Tem líderes que são homens e mulheres de Deus que se colocam na posição e tem os seus liderados que se colocam na posição também. Sim. Mas nós estamos vendo, gente, que assim, se uma pessoa se levanta ensinando errado, ela só vai ter crédito se ela for ouvida. Sim. E o maior problema, estão sendo ouvidas. Estão sendo ouvidas. Hoje em dia, né, as pessoas querem dizer, ou seja, aquilo que estão querendo ouvir. Ninguém quer pregar aquilo que vai confrontar. Exato. Por quê? Porque quando você começa a confrontar a igreja, você começa a ser perseguido. E ninguém está preparado para ser perseguido. É verdade. São poucos. São poucos os Paulos, são poucos Elias. Hoje em dia são poucos João Batistas. Por quê? Porque aquele que sabe que será perseguido, ele realmente coloca Cristo à frente. Exato. Porque quando eu apareço para exaltar o rei, o mestre, o salvador, eu sei que eu sou amparado por ele. Sim. Então, eu sei que eu serei perseguido, mas eu também sei que serei guardado. Né? Então, hoje, as pessoas sabem que elas serão perseguidas se falarem aquilo que Cristo manda. Então, elas preferem agradar o mundo. Exato. E desagradar o céu. Exato. Né? E pastor, sabe qual é o maior problema?
é porque os líderes estão se calando. Nós estamos vendo igrejas colocando prostitutos em cima do altar, porque atrai gente. Eu tenho falado isso em diversas pregações. Porque eu sinto na minha alma a necessidade de confrontar isso. Nós não estamos mais levando homens e mulheres de Deus para o altar. Nós estamos colocando popstars. Exato. Nós estamos colocando showmans. Exatamente. Homens e mulheres que não estudaram, que não oraram, que não buscaram, que não jejuaram, que não santificaram para subir no púlpito. Mas se atrai gente. Eu fui ministrar uma palavra e dar uma saudação e Deus me entregou o que tinha no altar. E na hora eu falei, não vou escandalizar. Eu vou guardar. E com isso eu travei. Eu parei, olhei para a igreja e falei, nossa. Olhei e falei assim, vou falar uma palavra que eu nunca pensei que fosse falar. Tô nervoso. Até minha esposa falou, ué, o que houve? Só que pessoas que estavam na mesma ligação sentiram. E a igreja começou a entrar no glória. E eu me calei por 1 minuto. E depois eu dei uma saudação e saí. Me retirei. E Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Se eu não poderia entregar, por que o Senhor me revelou para me envergonhar? E ele falou, é melhor a vergonha do que o escândalo. A vergonha não é pecado, mas escandalizar o reino é. Então você agiu com obediência e sabedoria. No momento certo, você irá dizer o que viu. Exato. E quando eu disse, eu fiquei no banco. É sempre assim, né? E tem uma coisa que o senhor falou que me chamou muita atenção, que é o seguinte, Deus mostra aos seus servos. A gente não precisa, às vezes, falar porque ainda não é a hora, porque ainda não é o certo momento, né? Mas, então, aí alguém talvez olhe e pergunte exatamente o que você perguntou. Mas por quê? Por quê que Deus revela e não pode falar em alguns momentos? Simples. Porque Deus não me deixa ser cúmplice de alguns lugares, de algumas companhias. Deus não me deixa ser cúmplice de algumas, com todo respeito, de algumas palhaçadas que a gente está vivendo. Exato. Porque se a gente não conhecesse, falaram isso para mim ontem numa frase, um pastor falou isso, eu guardei. Se a gente não conhecesse os bastidores, a gente até aplaudiria o espetáculo. Verdade. Mas como nós conhecemos, Deus não nos deixa enganados. Então precisa haver essa mudança. Então, só complementando a minha fala, a geração eleita, quando se colocar na posição de geração eleita, aí sim, nós vamos ver a glória de Deus ao invés de sermos escarnecidos pelo mundo. Aí sim, nós vamos ver os grandes do mundo tendo que olhar e dizer assim, eu quero esse Jesus, não do jeito que eles estão fazendo. Quero esse Jesus, mas continuo cantando a minha música do mundo, bebendo a minha cerveja, fumando meu cigarro, traindo a minha mulher, andando com milhares de mulheres. Não. Porque quando a igreja começar a se comportar como geração eleita, eles vão olhar e dizer, eu largo isso. Por quê? Porque o evangelho me atrai. O verdadeiro evangelho me atrai. E aí sim vai haver metanoia, mudança de mente, de caráter, de atitude. É isso. É exatamente isso, né? A gente, às vezes, quer dançar conforme a música, Exato. Né? E não seguir o caminho de volta. E aí a gente acaba seguindo o caminho que não é para seguir. Quando a gente ouve que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Aí ele se auto-intitula como o único. Sim. E tem muita gente vendo que Jesus não está no caminho, não está no negócio,
mas permanece. O fim é inevitável. Foi como a gente estava conversando no carro, né? A eternidade é para quem quer ter aquilo que tem Jesus. Quando Jesus não está na mesa, se retira, eu aconselho a nos retirar também. Se retire também. Então, é exatamente isso, né? E falando do Altíssimo, do Poderoso, o que você tem a dizer sobre Jesus? O que Jesus representa na sua vida? Ele é o meu pai, ele é o meu amigo. Amém. Ele é o meu tudo. Sem ele, eu não sou ninguém. Eu não existo. Eu não prego. Não tem mensagem boa se ele não inspirar. Glória a Deus. Não tem ministério se ele não tocar. Não tem vidas se ele não salvar. É tudo por ele, dele, para ele. E sem ele nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Ele é a minha maior alegria. E a falta dele é o meu maior medo. Amém. Ele é o meu tudo. É tudo que eu queria ouvir. É forte, né? Muito forte. Falando de Jesus, que é o nosso pastor, né? Hoje as pessoas se auto-intitulam como o dono das ovelhas, né? Como existe a ovelha da minha igreja. Sim. É minha ovelha. Ou seja, o nosso dono é ele. Foi ele que morreu por nós, foi ele que pagou um alto preço. Exato. E eu queria falar sobre uma coisa que até a gente conversou no carro, né? Que hoje eu não vejo mais nas igrejas. É reino. Eu sempre, antes mesmo de começar a minha caminhada cristã, eu sempre entendi que reino é um só. Sim. Reino é Deus, é Cristo. E hoje as pessoas, elas querem viver do reino ao invés de viver para o reino. E o que você tem a dizer sobre isso, Mateus? Olha, eu vou repetir a frase que eu falei pro senhor no carro. Quem vive para o reino, vive as provisões do reino. Mas quem quer viver, por que não vive? Quem quer viver do reino e não para o reino, vai acabar se frustrando com o reino. Porque o meu pastor, meu líder maior, Bispo Samuel Ferreira, ele diz o seguinte, ele fala isso direto nas reuniões de obreiros, os cultos de ensino, ele fala: você, pastor, você que pensa que você veio para a igreja para ganhar dinheiro, pode descer, porque aqui não é seu lugar. Você não assume igreja, não entra no evangelho para ficar rico. Você entra no evangelho para renunciar a si mesmo. E eu acredito muito nisso. Novamente, mas eu preciso frisar aqui para não, como é que eu posso dizer, tirarem a minha frase do contexto. Eu não estou dizendo aqui que os homens e mulheres de Deus não precisam ser honrados e tal. É claro que precisam ser honrados. É claro que precisam ser abençoados. Mas a nossa fala aqui, o nosso pensamento é contra pessoas que deixaram de servir a Deus realmente. Que se tornaram escravos do dinheiro. Que se tornaram prostitutos de altar. A verdade é essa. Porque fazem tudo pelo dinheiro. E sabe qual é o maior problema? É que pelo dinheiro eles estão pregando 30 dias no mês. Mas não tem família, não tem casamento, não tem igreja, não tem pastor, não tem nada. E isso é muito perigoso. Muito. Isso é muito perigoso. E você acaba se tornando escravo, né? Porque você se torna escravo daquilo que você ama. Exato. Se você ama Cristo, você é escravo de Cristo. Se você ama o dinheiro, você é escravo do dinheiro. Né? Então, isso acaba fazendo com que você seja servo Sim. e escravo do dinheiro. Amante de si mesmo, né? Exato. Meu pastor, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Muita gente pergunta pra mim, né?
como funcionam as minhas agendas. Eu não posto a agenda do mês e tal, nada contra quem posta, tá? Tenho amigos que postam, etc. Mas eu não costumo postar a agenda do mês porque, eu vou ser muito sincero, talvez não seja agradável às pessoas. Porque elas não vão ver 30 agendas, 40 agendas, não vão ver. Por quê? Porque eu não dou conta. Eu sou humano. Eu sou um jovem com 20 anos de idade que precisa da minha vida. Eu preciso ter minha diversão, eu preciso jogar minha bola, eu preciso curtir a minha vida, claro, sem deixar de ser crente, sem deixar o evangelho. Mas eu preciso ter o meu tempo, porque senão a gente fica louco. Eu preciso ter um tempo para minha família. Eu preciso ter um tempo para o meu relacionamento. Eu preciso ter um tempo para minha igreja. É preciso haver isso. É preciso haver isso. Porque senão eu me torno escravo. Exatamente. E sabe qual é o maior problema? O meu medo é o seguinte: essas pessoas que pregam aí tanto. Será que estão tirando tempo para orar? Para estudar a palavra? Novamente, claro que todo caso tem as suas exceções. Tem os homens de Deus que conseguem fazer isso, que conseguem. Mas nós vemos que a maioria dos casos são de pessoas aí que estão realmente se perdendo, porque eles estão vivendo no automático. Eles rodam o Brasil inteiro, o mundo inteiro com uma mensagem. E aí tá no tão automático, que ele sabe aonde virar, que ele sabe aonde fazer, que ele sabe o que fazer, tal, porque é robô. Exatamente. Eu vejo vários assim. E cadê a oração? Cadê a graça? Cadê o Espírito Santo? Vira um teatro, Vira um teatro. Exato. E aí é o que eu falei no começo. Showman. Isso tem sido um grande problema. Tem sido um grande problema. E eu posso falar, problema comum. Nós estamos vendo isso acontecer quase que direto. A gente tem vivenciado isso. Nos grandes congressos a gente vai ver sempre um. Exatamente. Isso daí, e assim, a gente vê tanto isso como a gente também vê a concorrência, né? Você vê, a gente acabou de falar sobre escandalizar o reino, a gente vê bastante pastores, um escandalizando o outro para querer atingir uma popularidade que não é dele. O pastor, eu acho que ele tem que entender que ele está ali para ensinar. Exato. E outra, né? Tem espaço para todo mundo. Tem. Para quem quer fazer a obra, tem espaço. A gente estava falando de reino, né? E eu estava atendendo um casal de clientes que vieram de Minas semana passada, e a gente assinando um contrato e tal, aí a esposa conversando comigo, aí a gente comentou sobre o evangelho, aí ela falou: qual é a sua igreja? Aonde fica? Eu falei: minha igreja fica aqui. Ela: como assim? Eu falei: a igreja sou eu. A igreja está dentro de mim. Nós somos a igreja. Então, aonde ela está aqui agora. Aí ela: entendi. Eu falei: por quê? Porque hoje as pessoas... minha igreja é no Recreio, minha igreja fica na Barra. Só que nós somos a igreja, né? Então, assim, automaticamente, quando perguntam de igreja, eu falo: nós somos a igreja, eu sou a igreja. Então, assim, por quê? Porque eu posso, nessa fala, me abrir e falar: o que precisas? O que está sentindo? Eu estou já dando uma brecha para aquela pessoa que está querendo ir numa igreja e não tem tempo de se abrir. Porque se eu sou a igreja, eu sou a porta. Sim. Então pode falar, pode entrar. E só abrindo um parênteses, né? Para que pessoas maldosas talvez não tirem do contexto. É o que o senhor falou. O senhor é a igreja, mas congrega. Exato. Né? Mas tem um pastor, tem uma liderança. Porque assim... eu acho que há uma falta de equilíbrio quanto a isso. Porque tem pessoas que dizem assim: eu sou igreja. Só que na verdade é uma desculpa. Ele não cuida de ninguém, ele não levanta ninguém, ele não sara ninguém, ele não dá uma cesta básica, ele não prega para ninguém. Ele não participa como igreja. Então que igreja é essa que não faz serviços? Que igreja é essa que não cuida de ninguém? Que igreja é essa que não ora por ninguém? E é o que o senhor falou. O senhor é igreja porque cuida, sim, mas tem pastor, tem liderança e etc. Há esse impasse muito grande. Porque ou tem pessoas que estão habitoladas com estou na igreja. Exatamente. Vou aos cultos de domingo. Mas não são igreja. Eu costumo dizer que tem pessoas que tiram foto na igreja, cortam o cabelo, colocam a melhor roupa para estar na igreja, defendem as suas placas de igreja, defendem os cantores e pregadores de suas igrejas, mas se esquecem de ser igreja.
E existem outros que querem ser igreja sem estar na igreja. É um complemento. É um Exatamente. complemento. Quem é igreja precisa estar na igreja. E quem está na igreja precisa ser igreja. E assim vai se complementando. Isso aí é muito importante, né? Porque é um complemento. Tem que haver um complemento. Automaticamente, quando você se rotula, né, ser igreja, você tem que ser um canal. Mas você tem que ter uma base. Exato. Você tem que ter uma estrutura. Exato. Então, assim, o ser igreja é você visar o reino. Eu, quando era militar, eu ouvia muito falar, assim, o meu superior falar que nós éramos militares 24 horas. Nós temos que ser cristãos 24 horas. Porque nós somos o pequeno Cristo, né? Exatamente. Nós somos Verdade. espelho, reflexo dele aqui na Terra. Falando nisso, vamos ao ministério, né? Seu ministério, porque sempre foi marcado por muita surpresa de Deus. Aos 3 anos você começou a pregar, aos 12 anos pregou nos maiores congressos do Brasil e aos 19 anos foi ungido pastor. Foi. Como pra você, aos 19 anos, ser pastor de um dos ministérios maiores também do Brasil, né? Mano, eu vou ser muito sincero. Até hoje a ficha não caiu ainda, sabe? Porque eu sou pastor na Assembleia, né? Isso não é comum. Sim. Nessa idade e tal. Agora tá começando a melhorar um pouco em relação a isso, mas não é comum. E eu não esperava. Porque assim, detalhe, coincidência ou não, eu estava no Rio de Janeiro quando eu recebi a notícia. Eu estava voltando pra São Paulo e aí minha mãe me ligou. Mateus, o pastor tá com uma novidade pra contar. E, enfim, tem algo aí que tá acontecendo. Quando você chegar em casa eu vou te contar. Eu achei milhares de coisas, mas nunca achei que seria isso. Até porque na época eu era presbítero. Eu não era evangelista, eu era presbítero. Quando eu chego em casa, minha mãe e meu pai estavam na reunião de obreiros. E aí quando eles chegaram em casa, aí eles falaram pra mim sobre a consagração e tal. Eu não acreditei. Eu realmente não acreditei, assim, sabe? A ficha realmente não caiu. Mas Deus tem sido fiel. Sem a graça dele, a gente não é nada. Eu costumo até dizer, né, que eu sou pastor, mas eu não sou apegado ao título, sabe? Tem pessoas que chegam a mim, e aí, como é que eu te chamo? Pregador, Mateus Nonato, pastor Mateus Nonato, não sei o quê. Eu falei, irmão, você quiser me chamar só pelo meu nome, fique em paz. Porque o meu nome vem antes do meu título. E é muito engraçado, porque 19 anos, né? Você vê um jovem, aos 19 anos, você chamar de pastor, até você Sim. fica assim meio que receoso. Não, por isso eu super de como lidar, tranquilizo. porque Sim. é pastor, né? Então, como eu vou me portar diante de um pastor? Então, por ser tão novo, a gente fica meio receoso de... E aí é o que eu te falei, mano. Eu acho que é um equilíbrio. Porque é o seguinte, eu sou pastor, Sim, mas eu sou jovem. sim. Então eu não vou chegar aqui em você, pastor Cebola, meus irmãos, não sei o quê, no podcast e tal. Não, porque eu sou jovem. E antes de eu ter o meu título, eu já tinha o meu nome. Antes de eu ser pastor, eu era o Mateus. Não, Mateus, não, eu era o Mateus. O jovem, que tem 20 anos, que tem, na época, 19, né? Que hoje tem 20. Enfim. Então precisa haver um equilíbrio. O seguinte, eu preciso ser cristão. Eu preciso demonstrar Cristo nas minhas atitudes. Eu não posso envergonhar o nome de Cristo. Sim. Mas dá pra fazer isso sendo jovem. Dá pra fazer isso sem precisar me colocar numa bolha. Dá pra fazer isso sem colocar uma máscara e fingir ser alguém que eu não sou. Não, porque eu sou jovem, mas eu sou pastor, então eu não posso me comprometer, tenho que ficar aqui com os irmãos aqui já de mais idade, não posso ficar com os jovens. Não existe isso. Por isso que quando eu vou pregar nas igrejas, o pessoal tem até uma impressão, eles chegam em mim e falam assim, nossa, achei que você era mais sério. Achei que você era muito sincerão e tal. Não, só tranquilo. Porque não é o meu título que me define. Exato. É que eu sou.
Se eu sou cristão como diácono, eu sou cristão como pastor. Não existe isso. Mas é claro que é uma responsabilidade. Com Né? certeza, né? Eu acho que só pesa mais, né? Sim, pesa muito. Porque a gente tem uma responsabilidade muito, muito diferenciada em relação ao cargo, né? Sim. Porque a minha esposa estava perguntando um dia desse, você lembra que você é pastor? Aí eu falo, consideravelmente não. Por diversas vezes eu lembro que eu sou servo. Eu devo servir a um reino. Agora, quando eu preciso agir como pastor, para cuidar, porque pastor, ele cuida de ovelhas, Sim. Ele cuida de almas. Eu preciso realmente me colocar na posição de pastor, mas diariamente não. Diariamente eu sou servo. É isso. Mas se surgir uma situação que eu tenho que cuidar, aí sim, eu tenho que lembrar que eu sou um pastor. Que eu estou com esse cargo para isso. Tem gente que usa esse cargo para benefícios próprios. Exato. E aí que tá eu quero problema. montar uma igreja, eu quero fazer isso. Eu prefiro fazer um podcast, entrar na casa de todo mundo. Acabou. Assim, ó, espontaneamente. Entendeu? Engraçado que me lembra muito de Davi. Porque Davi já pastoreava ovelhas, né? E aí depois derrama o óleo sobre a cabeça dele. E ele ainda é servo. Mesmo sendo pastor de ovelhas, ele era servo. Ele volta, quando ele é ungido a rei, ele volta pro pasto. Sim. Volta. Ele continua servindo ao Senhor. E espera o tempo, né? Devido. É um tempo para depois ele pegar o carro que na verdade era de Saul. E ele não mata Saul quando ele tem a oportunidade. É que terrível. Isso é forte, né? Até porque ele reconhece, por mais que ele estava sendo perseguido por Saul, ele reconhece que ele não pode ter o sangue de um ungido em suas mãos, né? Isso é muito forte. E é obediência também, né? Princípios que hoje em dia está faltando. Demais. E a gente estava conversando, foi ontem, Michael, né? Que eu te mandei, né, um vídeo e eu estava falando sobre o Cronos e sobre o Kairos, né? Sim, tempo, né? O tempo do homem e o tempo de Deus. Davi, ele esperou o tempo de Deus. Ele não passou à frente, né? Ele aguardou. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas recebem uma promessa, elas mesmas já querem trazer no tempo dela, seja feita a minha vontade. Exatamente. É engraçado que isso também implica muito no que Mateus está vivendo, né? Porque aos 3 anos, depois aos 12, e depois aos 19. Então, existe um tempo, né? Sim. Não, e assim, por exemplo, se a gente analisar, na minha opinião, isso é uma opinião que eu tenho, eu não cheguei a 10% daquilo que Deus prometeu para mim em relação a nível ministerial. Não cheguei. Existem ainda diversos lugares que tenho muita vontade de pregar, que há promessas de Deus, enfim. Mas tem pessoas que olham e dizem assim, também, com 12 anos estava pregando em tal lugar. Com 16 foi pregar em tal lugar. Vai pregar nas igrejas pequenas, não sei o que lá. As pessoas não sabem como foi o meu começo. Eu comecei pregando com 3 anos interior. Roça mesmo. Eu pregando e olhando assim pra cobra no telhado, sabe? Com medo, que eu era uma criança. Várias vezes. Eu preguei e ainda prego em igrejas pequenas. Em lugares assim de 20 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. E não há problema nisso. Porque às vezes Deus quer falar para uma multidão. Às vezes tem um que Deus quer falar. Sim. E eu até postei um vídeo, né? É melhor ser útil para 3 do que inútil para 10. É que nem Jesus mudou a rota, né? Foi por Samaria para falar com aquela moça. Era apenas uma, né? Apenas uma. Eu postei um vídeo. E esse vídeo, graças a Deus, deu uma boa viralizada, né? Só que aí eu não olho comentários. Porque, enfim, se a gente for olhar comentários, a gente se estressa, a gente se revolta, a gente quer sair brigando, porque tem uns irmãos que pedem, bro. Tem uns irmãos que pedem. Você vai querer logo apagar. E a vontade... Nesse vídeo eu falo assim, irmãos, na minha opinião, eu deixei bem claro, na minha opinião,
Noé foi um dos maiores missionários e talvez, eu não disse nem que era certeza, talvez o maior missionário depois de Jesus. Cara, o que teve de gente comentando, não, porque foi Paulo, porque foi Paulo. É a tua opinião ou é a minha, varão? É a tua opinião ou é a minha? Botou claro que era a sua opinião. E eu falei, talvez, também nem falei, é certeza, irmãos, é isso e isso. Não, falei, talvez. Aí teve outro que eu digo justamente isso, né, que tem pessoas que estão presas, quero pregar em tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes o propósito de Deus pra você é pra 1, 2, 3 pessoas e não há problema nenhum nisso. E se né? torna um propósito maior, né? Sim. E aí começaram a comentar, não, então vai pregar nas escolas, vai pregar nos bairros, vai pregar não sei o que. Não, tá, e qual o problema disso? Então isso só prova o quanto a pessoa tá bitolada, o quanto a pessoa tá presa nos grandes eventos, nas grandes catedrais e tal, e tal, e tal. Isso só prova o nível da pessoa, onde ela quer chegar. Entendeu? Verdade. Para finalizar, que eu acho que o nosso tempo está terminando, né? Vamos caminhando para o fim, né? E eu gostaria de fazer agora uma pergunta que eu gosto muito. Está em 2 Timóteo 4:7. Na verdade, eu vou transformar em pergunta. Uhum. Paulo ele vai falar combati a guerra, Combati o bom combate, encerrei a carreira. combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que você tem a dizer sobre isso, né? Porque a gente está falando sobre o teu início e a gente agora falou que aqui você falou, não, eu ainda estou no meio, né, do meu ministério, ou seja, da promessa que foi entregue para mim. E eu tô querendo já te perguntar em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá, primeiro, combate é bom. Já eu vou falar sobre isso. Mas primeiro, quero deixar sempre claro isso. O combate é bom. Segundo, o principal é guardar a fé. Porque tem muita gente que encerra a carreira, que combateu o combate, mas se frustrou com o combate, se frustrou com a carreira, não guardou a fé e perdeu tudo. Ganhou milhares de almas, mas é frustrado com o reino. Ganhou muitas vidas, mas perdeu a sua. Perdeu a sua fé, perdeu sua família, perdeu seu casamento. Pessoas que lutaram, mas aí se frustraram com o peso da chamada, porque não é fácil. Se Paulo diz que teve um combate vem de luta, vem de guerras, vem de batalhas, vem de confrontos. Então, não é algo fácil. Então, o principal detalhe desse texto é a fé que é guardada em meio aos combates. Ela não esmorece, ela não se perde, ela não é frustrada, mesmo em meio aos combates, mesmo em meio às guerras. E detalhe, outra coisa aqui que, enfim, esse versículo é surreal. Uhum. Ele sabe que há uma hora de encerrar a carreira. E isso só sabe quem é servo. Porque quem não é servo se apropria da carreira. E ele nunca quer terminar. Paulo sabe, é hora de passar o bastão. Exato. É hora de passar o bastão. Porque quando alguém de Deus morre, nada de Deus pode morrer. É minha função crescer e levar a próxima geração a conhecer o Evangelho. Porque se Jesus não voltar, um dia eu vou partir. Mas precisa ter alguém... Precisa ter alguém preparado para assumir o meu posto. Precisa ter alguém preparado para assumir o posto do Senhor. Precisa ter alguém preparado para assumir o seu legado, Michael. Precisa ter alguém. Então, encerrar carreira também é um ato, é uma virtude. Sim, sim. É uma virtude. E aí eu encerro falando o que eu falei lá do começo. O combate é bom. E sabe o que é engraçado, pastor? É que Paulo era o único cara que podia dizer que o combate era ruim. Sofreu naufrágio, foi chamado de tagarela, foi chamado de impostor, apanhou, foi preso, aconteceu de tudo, recebeu até a mordida da víbora, enfim. Mas ele diz: o combate é bom. Por quê? O
combate seria ruim se ele tivesse do lado errado. Mas se ele tá do lado certo, o combate é bom. Eu costumo dizer que quem não tem confronto, ou seja, quem não tem luta, é porque está seguindo a mesma direção Exato. do mundo, né, de Satanás. Exato. Quando você vai na direção contrária, você vai bater de frente com ele. E vai ter confronto. Sim. É desse O jeito. combate é bom. Combate. O combate só é bom porque nós estamos do lado certo. Eu lendo, né, eu estava pesquisando um dia desses, analisando e examinando essa passagem, e Deus falou no meu coração bem, bem profundo: não queira terminar a vida orgulhoso dos sonhos realizados, mas queira terminar a vida e o combate completando a carreira e guardando a fé. É isso. É sobre isso. Eu acho que hoje em dia, né, as pessoas, elas colocam um nível de fé. Ah, minha fé, ela tem um nível tão grande. Só que quanto tempo ela dura? É a constância da fé. Exatamente. Porque às vezes você aplica uma fé tão forte, né, para pegar um peso, para poder acreditar num milagre. E quando esse milagre acontece, amanhã você tá fraco e não consegue levantar. É isso. Por quê? Porque a tua fé era grande, era muita, Mas não constante. só que ela não tinha uma constância. É melhor uma pequena fé no lugar certo do que uma grande fé no lugar errado. É a constância da fé. Muito forte isso. Mais alguma coisa, mano? Acho que só isso. Mateus, gostaria muito de agradecer a sua presença, Muito tá? obrigado, gratidão. Uma honra pra mim. Foi desde o início, como eu até cheguei a comentar também sobre o Mateus Pereira no último episódio, e foi muito gratificante desde o primeiro contato, né? Amém. E você foi super pronto, super atencioso com o reino, né? Porque Glória a tudo é Deus. reino. Sim. Isso aqui é reino. As pessoas, elas querem hoje fazer com que o reino seja como elas desejam que seja, né? Mas não como realmente ele é. Sim, E o reino é servir. é isso. É vir de São Paulo para o Rio, e voltar do Rio para São Paulo. Exato. E aonde o Senhor mandar, a gente tem que ir, não é isso? É isso, é verdade. Isso Eu aí. quero agradecer pela oportunidade de contar um pouco mais aí sobre a minha história. Uma honra estar aqui e o meu desejo é que continuem vindo convidados que falem sobre o reino, que o assunto aqui a ser exposto seja sempre o reino, porque esse é o foco, é o segredo. Mas muito obrigado, que Deus abençoe. Pedir a galera também, né, pra se inscrever. Talvez alguém que veio pela minha pessoa, que Deus abençoe. Obrigado. Se inscrevam. E é isso. Inscreva no nosso canal. Inscreve no canal. Ajuda a gente a propagar o evangelho, que aqui nada mais é do que o evangelho. Sim. Não tem rótulo, não tem egocentrismo, mas tem Jesus. É isso. É Ele. Muito obrigado mais uma vez, Tamo Mateus. junto. Foi um prazer ouvir um pouco da sua história, que é impactante. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde.